Esse próximo ponto aqui, ele é onde eu vou começar dizendo por onde ele faz diferença. Ele faz diferença enorme, né? De novo, na questão da produtividade, na questão da confiabilidade, mas ele faz uma diferença enorme, enorme, enorme numa coisa que é muito chata na nossa, né, no nosso cotidiano profissional. São as alterações de projeto. A gente odeia, né, esse momento de alterar projeto, né? A gente normalmente a gente acha, né? A gente faz o nosso trabalho da melhor forma possível, obviamente, para que aquilo que a gente está apresentando para o cliente seja de fato, né, a melhor solução para ele, né? Mas por vezes, né? Por vezes ainda há algum ajuste para fazer, por vezes a gente, né, pode não ter feito tão bem aquele briefing, né? Ou o cliente não se sentiu tão à vontade no briefing, não se expressou bem e, portanto, né, nós seguimos um caminho diferente daquele que efetivamente ele queria, né? Então, o retrabalho, infelizmente, é uma realidade muito comum, né, da nossa rotina de trabalho, né, em projeto. E é um terror, né, a gente pensar em fazer as alterações no projeto, em ter esse retrabalho, porque dependendo aí, né, da dimensão desse retrabalho, a gente já começa a imaginar o tanto de documentos que a gente vai ter que atualizar, né, às vezes por conta até de uma mudança pequena, né, às vezes a gente tem que fazer uma mudança numa série de documentos, dá um trabalho realmente muito grande. A gente tem que ficar atento para realmente atualizar todos os documentos ali que possam ter alguma informação relativa àquela alteração, né? Então, é sempre uma dor de cabeça muito grande, né? Retrabalho. E essa diferença aqui é uma diferença que impacta muito diretamente esse aspecto específico do nosso trabalho. E essa diferença é a representação isolada e a representação interligada, tá? E eu já vou explicar para vocês o que é isso. Vamos só colocar o tópico aqui para a gente ter clareza do que a gente está falando. Então, representação isolada, né, versus representação interligada. O que a gente quer dizer com isso aqui? Vamos de novo começar pelos sistemas CAD. Representação isolada, representação interligada. No CAD, nós temos sistemas CAD, nós temos a representação isolada. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer o seguinte: a planta que nós fizemos daquele projeto é um desenho que não tem, né, dentro ali do CAD, não tem nenhuma relação com o corte, com a elevação, com a fachada, nenhuma relação, né? Nós produzimos cada um desses desenhos, né, de planta, de corte, de fachada, de elevação, nós produzimos de forma totalmente independente um do outro, em momentos diferentes um do outro. Então, nós temos esse problema aqui. Então, se nós fazemos uma alteração na nossa planta, né, como nós estamos tratando de representações isoladas, ou seja, a gente fez uma mudança naquela planta, essa mudança ela só existe e só acontece naquela planta. Então, se eu quero que aquela mudança de planta tenha uma repercussão na minha fachada, no meu corte, na minha elevação, eu tenho que ir manualmente na minha fachada e fazer essa atualização, essa modificação. Eu tenho que ir manualmente na minha elevação e fazer essa atualização, essa correção. Eu tenho que ir manualmente no meu corte e fazer essa atualização, essa correção. Então, cada uma das representações, ela é isolada. Então, o grande risco, né? Porque dessa historinha prévia que eu contei aqui, né? Porque o grande risco aqui, e o grande trabalho, o grande desafio, né, dentro dos sistemas CAD, é justamente quando a gente, né, tem uma alteração e daí a gente, digamos, alterou na planta. E daí a gente tem que sair mapeando em quais outros desenhos aquela alteração também gera modificações, para que a gente modifique todos eles de forma coerente com aquela alteração que nós fizemos em planta, por exemplo, né? E daí a gente tem realmente que fazer um trabalho de pesquisa ali e ir buscando, né, quais são todos esses outros documentos, enfim, quais são todas essas outras fontes que a gente tem que atualizar para que essa modificação esteja coerente, né, em todos os nossos desenhos, tá? Então, nos sistemas CAD nós temos representações isoladas, né? Muito bem, qual a diferença aí, então, dessas representações isoladas para a representação interligada que nós temos nos sistemas BIM? Nos sistemas BIM, de novo, né? Ponto fundamental, nós temos uma modelagem, nós temos uma
construção virtual, né? Se a gente tivesse um bingo aqui, construção virtual seria o termo, né? Seria modelagem e construção virtual seriam os termos mais chamados aqui nesse bingo. Mas muito bem, voltando. No sistema BIM, a nossa representação é interligada. Por conta, de novo, da modelagem, da construção virtual, nós não temos, deixa eu voltar, né? Explicar melhor. Não é que nós não temos representação, mas nós temos uma construção, né? Voltando, nós temos uma construção virtual. A partir dessa construção virtual, os softwares BIM geram representações. Então, nós temos, né? Vamos imaginar aqui, nossa casa. Nossa casa está construída virtualmente dentro do software BIM, né? Dentro de um sistema BIM qualquer. Muito bem, ela está construída virtualmente. Muito bem, se eu quero uma planta desta casa, eu vou simplesmente olhar esta casa de cima para baixo a uma altura, né, de cerca de 1,50 m. Então, isso é uma planta. Se eu quero uma fachada, eu vou simplesmente olhar para essa construção de frente para a fachada que eu quero. Se eu quero um corte, eu vou simplesmente olhar a partir do ponto de vista que eu quero, né? Eliminar, né, e fazer o corte efetivo dessa edificação. Então, enquanto que lá no sistema CAD nós estamos fazendo desenhos e gerando efetivamente representações, dentro do sistema BIM, a representação ela é gerada de forma automática pelo software, né, pelo software BIM que eu estiver utilizando. Por quê? Porque, de fato, eu construí virtualmente aquilo. E a representação é só uma forma específica de olhar para aquela construção. Então, se eu faço uma alteração nessa construção, ela automaticamente vai estar em todas as representações, essa alteração vai estar presente. Por quê? Porque elas não são isoladas, elas são interligadas a partir de um modelo, a partir de uma construção virtual efetiva. E a representação é só, né, digamos, uma foto, um olhar, né, de um ponto de vista específico, né, para aquela edificação, para aquela construção virtual. Então, uma coisa muito simples. Se numa casa, né, vamos imaginar a nossa casa, uma edificação bastante simples para todo mundo entender. Nossa casa. Se eu, né, pego a porta ali de entrada da minha casa e coloco ela em outro lugar, né, na nossa casa, né? Vamos imaginar que de fato você fez essa reforma na sua casa. Tirou a porta de entrada principal ali da sua casa e colocou em outro lugar. Você fez essa reforma, né? Você fez essa construção nova. Automaticamente, se eu olhar, né, do ponto de vista ali de uma planta baixa, essa porta vai estar atualizada no novo lugar. Se eu olhar a fachada, essa porta vai estar atualizada no novo lugar, né? Se eu fizer um corte, uma vista, né, essa porta vai estar já no novo lugar. Tudo vai estar atualizado. Por quê? Porque eu não estou tratando de desenhos isolados. Eu estou tratando de visões de uma edificação construída virtualmente, tá? Então, nós temos uma representação que é totalmente interligada, porque ela representa, né, vistas específicas de uma construção, de um modelo, tá bom? Então, isso aqui é de novo algo incrível, né, nesse sentido, né, tanto de produtividade quanto de confiabilidade, mas também, né, no volume de retrabalho que a gente tem. Porque aqui, ao fazer o ajuste em qualquer uma das vistas, né, que eu queira, esse ajuste vai estar automaticamente em todas as demais vistas. Elas são todas interligadas a partir de um modelo, né? Eu não tenho, como nos sistemas CAD, eu não tenho desenhos que são isolados, tá bom? Então isso aqui é importantíssimo. Isso aqui é mais um elemento que traz aí enorme produtividade, enorme confiabilidade, que minimiza muito as nossas dificuldades, as chances de erro e o tempo gasto com retrabalho, que são uma realidade, né, bastante presente na nossa atividade. Tá? Então, né, representação isolada. Nós temos desenhos feitos de forma separada, sem ligação efetiva entre um e outro, tá? Então é isso que nós temos na representação isolada. Na representação interligada, por outro lado, nós temos representações automatizadas
feitas a partir de um modelo, de uma construção virtual. Então, essa é uma diferença importantíssima, de novo. É uma diferença que traz mais uma das diferenças que traz enormes ganhos para o nosso fluxo de trabalho, tá bom?